Amados sacerdotes, irmãos menores da ordem seráfica, filhos e filhas amados de Deus, devotos e devotas de Santa Ana, celebrando hoje a festa de São Tiago Maior, a igreja se veste de vermelho, lembrando do testemunho do apóstolo que derramou seu sangue por amor a Jesus Cristo. Breve histórico já vos foi apresentado no comentário, na animação inicial. Então eu pego o coração do Evangelho hoje para meditar com vocês. Meditação que serve para mim em primeiro lugar, da qual eu preciso aprender muito comigo mesmo na meditação a qual fiz dessa palavra proclamada hoje. O Senhor Jesus ataca diretamente o que na igreja o Papa Francisco chamava de carreirismo. Carreirismo. Ele chegava a dizer também de esquizofrenia espiritual, mundanismo espiritual. E condenava quem deixava ser levado por essa realidade tão negativa, tão feia, tão escandalosa. O que seria esse mundanismo espiritual? O que seria esse carreirismo? Os chefes das nações têm poder, mas vocês têm serviço, disse Jesus àqueles que queriam primeiro lugar. Quando o espírito de carreirismo toma conta na igreja, escandaliza e afasta aqueles que procuram a Deus com coração sincero. E esse espírito de carreirismo, muitas vezes, infelizmente, nasce no coração de bispos, de sacerdotes, de arcebispos. Tem até uma história que é uma piadinha. Dizem que uma vez morreu um arcebispo. Estava lá o corpo daquele arcebispo, todo paramentado, com anel no dedo, com cruz peitoral, um báculo de lado, bitra na cabeça, ele esticadão na frente do altar. É história, gente, até uma piada. E disse que o outro bispo que estava celebrando e falou assim: hoje nós celebramos a Páscoa do bispo fulano de tal. Diz que o defunto levantou e falou assim: arcebispo! E deitou de novo. Carreirismo é isso, querer aparecer, lutar por títulos, querer ser ovacionado, aplaudido, aparecer para os outros. Coitadinho de quem na igreja vive nessa espiritualidade negativa, porque o Senhor ensina serviço, Ele não ensina poder. E Ele deu um exemplo, Ele lavou os pés dos apóstolos e pediu: façam a mesma coisa. Na igreja não tem lugar para poder. Na igreja tem lugar para serviço. Vamos repetir? Na igreja não tem lugar para poder. Tem lugar para serviço. E a nossa missão, portanto, é fazer tudo por amor e se esconder. Fazer por amor e se esconder. Que os outros brilhem, que os outros cresçam, que os outros apareçam. Mas, coitadinho de mim, sacerdote, se eu deixo o altar se transformar em palco. O altar não é palco para mim projetar. Se eu deixo os holofortes da vida apontarem para mim, e eu não sou um holoforte que aponta para Jesus Cristo, coitadinho do sacerdote que é movido a elogios, porque sofre muito. E da mesma forma, o coordenador de pastoral, o coordenador de movimento, se busca glória no mundo, aparência no mundo, constantemente é decepcionado. Por quê? As mesmas pessoas que hoje elogiam, amanhã criticam. Alguns dias atrás, um movimento aí que dá o café da manhã lá no Hospital do Câncer de manhã, e eu fui lá dar uma bênção.
Tinha uns sertanejos lá cantando, inocentemente eu cantei com eles. E alguém filmou e pôs isso no mundo. E as pessoas mandavam, olha que beleza, elogiando, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, besteira, bobeira. Eu não fiz para isso. Eu fiz ali por descontração e fiz aquilo ali no momento de animar quem estava sofrendo. Não foi para aparecer para o mundo, porque a minha missão não é essa. Não é para isso que eu me tornei sacerdote. E não me fico vaidoso com isso, por quê? Se eu pisar na bola um pouquinho, esses mesmos que estão elogiando, vão, o quê? Atacar, criticar, falar mal. Então a minha missão é de servo, é de serviço, é de manifestar o amor a Deus e para a glória de Deus servir. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós agimos ao contrário, que montamos no cavalo da prepotência, da arrogância, do orgulho, como São Paulo montado no seu cavalo perseguia cristãos, um facho de luz celeste traspassa a nossa existência e nos derruba do cavalo. Temos essa expressão no meio goiano, fulano caiu do cavalo. Como São Paulo caiu do cavalo no meio de tanta arrogância e de tanta prepotência. Quando você vê alguém, com perdão da palavra, metido a besta, que se acha e pensa melhor do que os outros, você tem que olhar para a pessoa e dentro do coração dizer assim, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, porque só Deus é Deus. Dom Antônio gostava de dizer isso, o arcebispo emérito de Goiânia, falecido, ele gostava de dizer isso, o Papa não é Deus, o Bispo não é Deus, só Deus é Deus. E quando alguém acha que toma o lugar de Deus, na maneira de falar, de se comportar, está montando no cavalo da prepotência. Deus vai derrubar. São Vicente de Paulo, ele tem uma expressão assim muito interessante e profunda. Muitas pessoas lutam contra o diabo na tentação. Porém, a única arma que vence o demônio se chama humildade. Porque o bicho não entende nada de humildade. As outras coisas, ele entende um pouco. Mas ele é o pai da arrogância, ele é o pai da soberba. Ele é o pai do orgulho. Ele é o pai do orgulho. Assim ele não entende nada de humildade. Se ele não entende nada de humildade, nós o vencemos. Se somos humildes, mansos, como Jesus nos pediu no Evangelho também. Vejam bem, quando nós formos chamados para junto de Deus, Ele não vai nos olhar pelo título que nós temos. Ele não vai nos olhar pela patente que temos, se aqui na igreja tem isso. Não é porque eu sou arcebispo, entra na alegria do seu Senhor. Porque você é bispo, entra na alegria do seu Senhor. Porque você é provincial, vamos falar a linguagem dos frades, entra na alegria do seu Senhor. Porque você é o guardião do convento, entra na alegria do seu Senhor. Não! Esses padres que trabalham aqui, eles têm o nome daqueles que entram no céu. Porque Jesus disse, sejam como crianças, pequeninos, menores, porque deles é o reino dos céus. Assim, ao chegar diante de Deus, Ele não vai dizer com títulos e títulos que nós temos para entrar na alegria. Ele vai dizer, servo bom e fiel, menor, entra no reino dos céus. Eles são chamados frades menores. Assim que São Francisco, entendendo bem o que Jesus fala no Evangelho de hoje, falou que os nossos irmãos de comunidade sejam chamados de os menores. Os irmãos menores, os menores, porque Deus ama quem se faz pequenino. Deus ama quem é humilde, Deus ama quem se rebaixa. Por quê? Ele derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. E como Jesus ensinou esse caminho de humildade, São Francisco também ensinou e cravou no coração da ordem, OFM, Ordem dos Irmãos Menores. Os menores entram no céu. Não quer dizer que para ir para o céu todo mundo tem que virar franciscano, mas tem que ser menor, tem que ser pequenino, se sentir menorzinho, para que Deus cresça e Deus apareça. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse
dia de novena em honra a Santana, celebrando a festa de Santiago. Vamos levar esse pensamento para casa, buscar a força da humildade, ser grande em Deus, servir com alegria e por amor, sem nenhum pretexto de vaidade e de arrogância. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia assim: quando você faz alguma coisa, se não é com reta intenção, você padece. Se é com reta intenção significa para a glória de Deus e bem das almas. Se você faz com reta intenção, tudo dá certo. E ele completava o pensamento dizendo: você fez com reta intenção, as pessoas te elogiaram, você não fica vaidoso, porque você fez para a glória de Deus. Você fez com reta intenção, as pessoas te criticaram porque não deu certo, você não vai ficar constrangido, porque você não fez simplesmente para aparecer e para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Portanto, tudo o que fizerdes em palavras ou em obras, fazei em nome do Senhor Jesus e nele dando graças a Deus, seguindo o seu exemplo de serviço. Enquanto no mundo os que são lavados os pés são chamados de poderosos, na igreja o poderoso é o que lava os pés. Eu gosto muito de folia e tem um verso da folia de Santos Reis que fala assim, diante do presépio, olhando a pobreza de Belém: assim ficou registrado o mistério mais profundo. Quem quiser aparecer, vença o inferno e salve o mundo. Só aparece e deve aparecer quem vence o inferno e salva o mundo. E esse, só Jesus, o verbo que se fez carne. Jesus, manso e humilde de coração,